Gustavo, especialmente, tá? Ele tem um trabalho junto comigo, né, no Instituto, que é o curso Sobrevivência Financeira. Né? Então, ele é ali o especialista nessa parte de IA, né? E em SaaS, inclusive, que é um conceito de desenvolvimento de atividades econômicas na internet, no marketing, né, também, no trabalho, e também na parte agora de integração de tecnologias de IA. A gente está com algumas novidades aí, tá, que serão apresentadas no decorrer, e eu queria passar para o Gustavo, né, se vou ter que compartilhar a tela, como é que vai ser para você fazer. Ó, só para avisar como é que vai funcionar, tá, pessoal? Cada professor vai falar entre 40 minutos e 1 hora, eu vou interagir alguma coisa, vou complementar, vou perguntar, né, alguma coisa assim, mas vai ser assim, e no decorrer eu também vou passando alguns conteúdos de dentro da plataforma do Instituto e algumas aulas, tá? Nós vamos até a meia-noite de hoje. Nós temos a participação, depois do Gustavo já entra o Leandro Alano. E amanhã nós temos mais. Amanhã nós temos o Dr. Lucas Máximo Alves, vamos ter o Guviana também, tá? Então, vamos dar... Ah, e hoje ainda tem o Carlos Heitor. Depois do Alano tem o Carlos Heitor também, falando de eletrocultura e algumas novidades aí sobre tecnologias antigas. Gustavo, vamos... Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado aí, Márcio. Boa noite a todos aí. Tá me escutando bem o áudio? Perfeito. Tá, beleza. Se possível, Márcio, passar um pouco daqueles vídeos que eu te mandei também, ou eu passo aqui também, só para o pessoal ver o nível que tá, para o pessoal entender a magnitude que é a inteligência artificial e eu explicar alguns conceitos também, que daí as pessoas vão entender que só é a ponta do iceberg ainda. Tá. Deixa eu puxar aqui. Só um pouquinho, tá? Eu acabei não salvando no computador, mas já tô baixando aqui para a gente iniciar. Essa tecnologia, fala um pouco dessa tecnologia, que eu já vou colocando na tela enquanto isso. Eu vou compartilhando a tela, aí depois é mais fácil eu passar depois, então, melhor. Eu vou compartilhar a tela aqui então. Deixa eu só colocar aqui pro lado aqui a tela. E eu já vou começar a apresentar para vocês também. Deixa eu já colocar esse aqui no caso. Só confirma se tá aparecendo aí, Márcio, que tem que trocar aqui a tela. Espera aí. Isso. Ok. Pessoal, um dos primeiros, assim, né, focado, assim, vai ser uma apresentação mais rápida, né, devido ao tempo, mas lá dentro do Instituto eu vou tratar muito mais com detalhes agora nessa nova jornada que a gente já tá seguindo, no caso, né. Primeiramente, o que as pessoas confundem muito, que eu gostaria que vocês soubessem, que assim, tudo isso aqui que a gente mexe hoje em dia, por exemplo, desde uma inteligência do chat GPT, né, que é o famoso chat GPT, ou outras ferramentas também tem o Gemini, e por aí vai, outras ferramentas também. Essas inteligências artificiais que eu vou colocar entre aspas, na verdade, no fundo, elas são praticamente, eu vou falar bem a realidade para vocês e vocês vão se surpreender. Imagine, elas praticamente são como se fosse corretores, um corretor de texto, vamos falar assim, melhorado. Nossa, mas como assim, Gustavo? Por exemplo, imagina quando você está digitando alguma coisa no celular, principalmente, né? Que lá é mais fácil. Por exemplo, oi. O celular, ele já vai sugerir para você, no caso, eu vou deixar uma barra aqui, por exemplo, deixar uma barra, ele vai falar assim, tudo bem. Porque geralmente é assim que você vai fazer. O chat GPT, todas essas inteligências artificiais aqui no caso, que eu marquei aqui agora, deixa eu só colocar, quem é o K. Todas essas inteligências artificiais que eu falei com vocês aqui e tal, e tudo que o pessoal fala hoje em dia, praticamente é um corretor de texto melhorado. Por quê? Se você falar com ele de uma maneira, sei lá, vamos supor, agressiva, ele vai te responder agressivo. Se você falar de uma maneira meiga com ele vai falar de maneira uma meiga. Então, essa é a base de todas, assim, e assim, comentando, né? Não é Tudo uma isso aqui IA que eu de fato, né? É Exatamente. um negócio responsivo, uma tecnologia responsiva. Exatamente. É lógico que assim, né, Só mandar um explicando alô mais. aqui pro Clã Pelicano, o Éder, que participou com a gente da live esses dias, também tá no Instituto São Brandão, né? Grande abraço, uma ótima ideia, análise para sobrevivencialismo no São Brandão, voluntário, com certeza, tá convidadíssimo, tá, Éder? Vamos conversar depois em privado, com certeza.
não tenho dúvida da qualidade da sua análise e do quanto isso pode somar no Instituto. Obrigado pela presença, tamo junto, viu? Você e toda a família do Clã Pelicano. Beleza. E assim, né, pessoal? Mas por que ele sabe tanto? Porque praticamente descobriram, né? Isso é uma tecnologia antiga, vamos falar assim. Que pegaram, vamos supor assim, vários conhecimentos, vamos falar assim, que esse conhecimento seja da área de saúde. Um exemplo, só para vocês entenderem. Vamos supor tudo que está na internet de saúde. E aí, o que eles pegaram? Eles pegaram vários conhecimentos, condensaram dentro do IA, que dentro dessas IAs, que vamos colocar assim, que são os corretores de texto, e eles criaram essa base de dados para o próprio ChatGPT, no caso, só vou citar o ChatGPT, que é o mais famoso, e aí eles colocaram vários conceitos, por exemplo, de matemática e etc. Então, toda vez que você faz uma pergunta no ChatGPT, por que ele consome tanto? Porque ele vai consultar todas as bases de conhecimento que praticamente é da humanidade, que está tudo na internet, no caso, livros, etc. Então, toda vez que você faz, por exemplo, eu vou fazer uma pergunta, que nem no caso que saiu recentemente, né? Oi, tudo bem, gasta muita energia, por quê? Imagina que, por exemplo, ele vai lá consultar todas as informações, tipo, ele vai ter que consultar tudo para responder para você, tipo, tudo sim em você, entendeu? Então, lógico que assim, você pode fazer isso, todo desenvolvedor ou qualquer pessoa que está testando vai perguntar isso, não tem problema. Mas eu estou mostrando esse conceito que estou falando para vocês, que é fundamental porque quando você entende isso, você começa a ter insights, como assim? Então, por exemplo, se ele tem todo o conhecimento, como que eu faço para condensar esse conhecimento em algo que eu quero, por exemplo, para marketing, para qualquer coisa que seja do seu interesse? Aí existe um parâmetro que, assim, ultimamente é bem falado, que chama engenharia de prompt. Aí agora eu vou explicar o que é um prompt, o que é engenharia de prompt, etc. Só uma coisa, tá, pessoal? Eu sempre falo pro Gustavo que tem que falar mais devagar pro pessoal aqui quando a gente fala, porque ele tem um raciocínio extremamente rápido. Na verdade, acredito que você tem. Vão me falando aí, se eu tô falando muito rápido também, porque às vezes eu me perco. Ele tem assim, uma capacidade uma agilidade muito rápida no raciocínio, né? Às vezes eu posso passar muito rápido também. E aí o pessoal às vezes não consegue acompanhar, né? Eu falo para eles, tem que conseguir sincronizar a sua mente com a fala, né? Porque eu mesmo que conheço ele, converso bastante em off também, a gente faz lives ali, às vezes é difícil para mim acompanhar, eu acho difícil acompanhar o raciocínio dele em alguns momentos. Então eu sei que muita gente às vezes também tem essa dificuldade, né? Mas é porque na verdade o Gustavo, ele provavelmente tem essa superdotação, né? No raciocínio. Nem sei, a gente só vai fazendo só. Mas Márcio, vai me avisando aí no chat. E aí, pessoal, se vocês não estiverem entendendo nada também, me avisem no chat que eu não tô conseguindo ver ao vivo aqui pela plataforma. Mas essa é uma suspeita real aí, Gustavo. Você sabe que é uma suspeita real, né? Então. Nem sei. Mas assim, a gente vai vivendo, né? Ele tá sendo modesto aí, não quer falar. Mas a capacidade dele de pensar realmente é surpreendente, né? Desenvolve aplicativos ali rapidamente, dentro do possível, claro. E, bom, deixa eu só mostrar aqui, Gustavo, pra gente. Eu consegui subir aqui alguns vídeos já. Bom, isso. Pode mostrar. Daí, isso vai ajudar você a ilustrar a questão do prompt, né? Deixa eu pegar aqui só um pouquinho. Vídeo. Tá lá. Peraí que eu apertei o botão errado aqui. Deixa eu parar de compartilhar aqui, então. Bom, vamos lá. Isso aqui você fez hoje, ó. Está tudo bem. A guerra está sob controle. Agora lascou de vez. Então, vamos pegar outra aqui. Tem lá. Esses aqui, ó, são vídeos de IA, né? Feitos, que o Gustavo fez hoje, tá? Vamos pegar testando ainda, hein? Testando a tecnologia do Não vem mais demônio por aqui, né? Só se for de busão 6 fileiras, mas tá atrasado. Última chamada pro caos. Passageiros com milhagem demoníaca, embarquem.
Muito assim, assim, né, pessoal, comentando assim, esse tipo de vídeo, imagina que assim, nas antigas, isso que é tudo assim, não é o melhor assim no caso, né? Mas imagina que quantas pessoas precisariam ter para fazer praticamente um vídeo como esse, entendeu? Então, assim, imagina que praticamente daqui assim, não sei quanto tempo. garantida? Desculpe. Pode falar, pode falar. Não, eu dei o play aqui sem querer. Pode Não, falar. pode continuar o vídeo, depois eu explico. Tem Paz problema não. garantida? Contas fechando no azul divino. Black Friday infernal chegou antes, socorro! Isso aqui para fazer para marketing é impressionante, né? Sim. Impressionante essa questão da. Tem um que é mais engraçado, é o do que parece que tá num baile funk. Olha aí pra você ver. E aí, mano, o que você acha dessa guerra lá fora? Safi, você falou agora da guerra e ela chegou. Bora virar crente e subir pros montes. Mais ou menos por aí, né? Mais ou menos por aí. E aí, mano, o que você acha dessa guerra lá fora? Safi, você falou agora da guerra e ela chegou. Bora virar crente e subir pros montes. Então é uma IA que a capacidade é impressionante. Assim, ela começa já a criar vídeo, voz, tudo junto, efeito sonoro, explosão, música, né? Põe aquele do Havaí lá, que aquele lá ficou melhor, eu acho, assim, de mostrar uma entrevista. Porque você tem que ir melhorando, né, pessoal? Praticamente entender a ferramenta, né? Sim. Espera só um pouquinho, deixa eu puxar aqui. Deixa eu tirar alguns aqui, porque senão ele tem um limite. Eu consigo subir por vez. Ok. Vamos lá. Não aparece ainda não, mas... Não, ainda não deu play. Ó, vamos pegar esse aqui do Kraken, o monstro marinho, né? Vamos lá. Eu já tô puxando aquele lá. Era para atravessar o mar e não enfrentar um Kraken. Isso é como se fosse Moisés, praticamente. Aqui, assim, pegando os detalhes, né, pessoal? Que nem, imagina você fazer um vídeo desse do zero, entendeu? Imagina o quão complexo seria isso, que tá, vamos falar assim, mediano, até para baixo, até de mediano. Só que imagina você fazer isso do zero. É muito complexo. Para quem já mexeu um pouco com criação de 3D, essas coisas, renderização, é muito complexo. Então é algo que a IA está facilitando e cada vez mais, conforme passar o tempo, vai ficar mais barato, mais de boa, assim, de utilizar, né? Era para atravessar o mar e não enfrentar um Kraken. Então, espera só um pouquinho. Beleza. Aqui tá entrando mais um. Povo de Israel, segurem firme. Deixa eu voltar aqui do começo. Povo de Israel, segurem firme. Parece que esse bicho não leu a parte em que o mar fica aberto. Agora ele vai aprender na mar. Esse ficou bom. Então vamos pegar mais um aqui. Acho que mostrar mais um, só o pessoal entender a capacidade hoje da IA. Acho que a guerra tá longe daqui, tudo tranquilo. A guerra chegou aqui. Então, mais ou menos assim, isso, né? Só uma base, né? Porque, assim, isso que tá, vamos falar assim, tá no beta ainda. Porque quando sair do beta mesmo, quando realmente sair do beta essas ferramentas aqui, assim, imagina daqui um ano como é que vai estar, né? Praticamente. Então exatamente. bem surreal. Perfeito. Pode dar sequência, tá? Se quiser passar aqui. Vou compartilhar explica para o pessoal a questão, é interessante assim, o que está rolando hoje no mundo, a questão eu acho que você vai entrar, né, na relação da IA e com os dados pessoais, né, os dados dos indivíduos. Sim, né? já vou chegar nessa parte também já. Tá. Só vou compartilhar a tela de novo aqui. Pode compartilhar que eu já removo aqui. É que eu não tô vendo. Pessoal, daqui a pouquinho tem também a presença do professor Leandro Alano falando da relação da verdadeira história do Brasil com a geopolítica, tá? Só avisando a todos, com a geopolítica atual que está acontecendo no mundo, da questão profética do Brasil, né? A questão relacionada ao Quinto Império, tudo aquilo que a gente fala na verdadeira história do Brasil. Vai entrar daqui a pouco também, tá? Só para avisar o pessoal. Então, pessoal, só para voltar aqui
por que que a gente mostrou todos esses conceitos do vídeo, etc? Porque tudo isso aqui cai no prompt, que é o quê? A entrada de dados que você vai fazer. Por exemplo, toda vez que você entra no ChatGPT, você tem que dar um comando lá dentro. Faça um vídeo assim, assim, assado. E conforme vai passando o tempo, o que a maioria das pessoas não falam é que, assim, essa parte de você entender a fundo o prompt não vai ser mais tão necessário, porque está chegando num nível que as próprias IAs, o comando simples que você der, ela já vai interpretar totalmente de forma, vamos falar assim, adequada. Só que, lógico, quanto mais detalhes você fornecer, por exemplo, eu posso falar assim, vamos dar exemplo, faça uma loja, vamos falar assim, vamos supor que eu estou dentro de uma IA, né? Vamos falar assim, vou pedir para ela fazer um site. Vamos falar assim, faça um site para um pet shop. É um prompt simples, vamos falar assim, é um conceito simples. Só que assim, desse jeito vai ficar muito genérico. Então, o que eu falo para vocês sempre quando for utilizar qualquer tipo de inteligência artificial hoje disponível no mercado? Praticamente, você tem que fazer o quê? Você tem que dar mais detalhes. Faça um site para um pet shop. Ok, tá ali em cima ali, para um pet shop. Porém, aí agora você tem que começar a colocar mais, no caso, se for o seu, no caso, etc., de qualquer outra pessoa, você começa a dar mais continuidade. Por exemplo, ele está localizado numa avenida movimentada, movimentada, e etc. Quanto mais informações, imagina assim que você está praticamente uma IA, é como se você estivesse ensinando uma criança. Quanto mais detalhes você der para fazer aquela missão ou aquela atividade, melhor vai ser o resultado, entendeu? Praticamente, se você tiver essa mentalidade, uma IA é uma criança, você vai falar assim, faça isso, faça aquilo, só que você tem que dar todos os passos para ela e o que ela pode fazer ou não. Com isso, você literalmente faz o que você quiser e muito bem feito. E agora eu quero mostrar para vocês ver que assim, que é a nova Wall Street que eu vou comentar aqui também, que é no caso que assim, onde o ouro não é mais o dinheiro, e sim os dados. Porque assim, até a próprio ChatGPT, né, que é a dona OpenAI no caso, o que eles estão tentando fazer agora? Eles querem criar uma rede social. Por quê? Eles precisam de dados para treinar ainda mais os modelos e ficar cada vez melhor. Então, dentro dessa apresentação aqui, eu vou explicar mais a fundo essa parte também. O que é inteligência artificial? Imagina que, por exemplo, é como você tem um assistente que nunca dorme, nunca se cansa e se aprende com cada movimento do mercado, ou cada movimento, por exemplo, vamos falar assim, cada tendência ele consegue aprender e aplicar junto para o seu negócio, praticamente. Então, assim, é um processo inteligente, analisa milhões de dados em segundos, aprendizado contínuo, melhora suas decisões com cada experiência. Então, toda vez que você for conversar com o ChatGPT ou com qualquer outra inteligência artificial, a tendência é ele sempre melhorar os modelos, consequentemente, melhora todo o aprendizado e toda a resposta que ele for dar também. E principalmente para automações, que isso é não é que é uma nova tendência, isso é o que o mercado precisa de automação e não tem. Principalmente para o WhatsApp, para um monte de coisa que não tem e não acha gente, entendeu? Que é um mercado que está assim, as pessoas não estão vendo ainda como deveriam ter, né? Que é a parte de. Deixa eu já explicar isso aqui também, que eu vou falar que são agentes. Os agentes, no caso, agentes de IA, vocês já vão ouvir falar bastante isso aqui durante os anos seguintes, esse ano e desse ano para frente, no caso. O que seria esses agentes de IA? Imagina que já tenha o ChatGPT. Vamos falar assim, aqui já tem o ChatGPT, certo? O que é um agente de IA? Imagina que, por exemplo, eu posso pegar o ChatGPT e falar assim, você treinar, colocar um conhecimento nele e treinar ele para uma tarefa específica, no caso, fisicamente, ou de uma loja, ou de um atendimento, seja o que for. Por exemplo, eu quero que ele seja bom em atendimento. Então, você vai passar todos a parametria, vamos falar assim, você vai passar todo o conhecimento que você tem, sei lá, do seu trabalho, da sua empresa, seja de onde você trabalha ou estuda, por exemplo, e automaticamente ele vai agir de acordo, ele vai ser tipo como se fosse um funcionário seu, só que ele vai agir de acordo com os documentos ou o parâmetro que você passou, né? No caso, assim, o que você digitou, por exemplo, a minha empresa, os valores da minha, vamos falar assim, no caso, né? Os valores da sua empresa, deixa eu colocar aqui, com mais pro lado para vocês verem. Os valores da sua empresa, quem é você. Então, você praticamente, com isso aqui, você consegue criar como se fosse um clone seu. E é desse ponto aqui atual, dessa parte de agentes, que praticamente, assim,
daqui meses vai ter muita coisa tipo, de clonar pessoas, tipo, clonar uma personalidade de alguém, você conversar com ela. Então, assim, é algo assim bem fora da curva mesmo, entendeu? Que poucas pessoas estão falando sobre isso, né? Porque essa parte aqui dos agentes vai ser os agentes de IA vertical, né? Que é a parte mais, essa parte que você treina ele para uma função específica. Isso aqui vai ser fundamental daqui para frente para o futuro, né? E assim, né, aonde que está a IA no meu dia a dia, né, que ninguém fala. Por exemplo, aonde que está a IA? Recomendação de filme, vídeo no YouTube, música, tudo. Desde a parte de rede social também, porque, querendo ou não, todas as plataformas, o foco delas é deixar você entretido lá dentro. Quanto mais tempo você ficar lá, mais gera monetização, etc, para ambos, né, criador e até para a própria plataforma também. Assistente virtual, porque quando você conversa, ela tá aprendendo com você também, que eu vou chegar num ponto que é bem interessante. E GPS também. E a IA, mesmo que você não fala assim, não vou usar nada disso aqui, nos próprios sistemas de fundo que você utiliza, por exemplo, no próprio, vamos falar assim, de uma maneira mais clara, para quem não entende, né? O próprio sistema, vamos falar assim, que você usa do banco, por exemplo, o sistema do banco, já utiliza inteligência artificial para te fornecer os melhores insights, tipo, o melhor investimento, tá, não sei o quê. Ainda está no começo, tá, mas tudo hoje em dia utiliza já esse mecanismo da inteligência artificial. Então, a gente fala assim, eu não vou utilizar, você está auto se enganando, na minha visão, porque já está praticamente o mundo inteiro já está utilizando essa parte de inteligência artificial, né? Quando você faz um atendimento pelo WhatsApp com um banco, qualquer empresa, normalmente o pessoal já usa isso é o agente de IA, que o Gustavo está falando. Eles usam essa tecnologia do agente de IA, que vai te responder automaticamente, né? Através da automação. Então ele já vai, você vai treinar a IA para responder as pessoas para a empresa. E eles já estão fazendo isso, na verdade, né? A maioria das empresas já tem utilizado isso. E a tendência é isso só se expandir em tudo, tá? Em tudo que você imaginar, com vários desdobramentos. Sim, exatamente. E assim, esse é o nome específico, né, que o Márcio comentou, é um chatbot, que é onde você conversa lá. E, por exemplo, existem assim, aqui é uma infinidade. Dentro dessa área de automação, é infinito a possibilidade. Para vocês terem ideia, tem aplicativos, eu mesmo já estou construindo o meu, que seria como se fosse assim, um assessor financeiro. Que sentido? Por exemplo, vamos imaginar que você manda uma mensagem no WhatsApp do aplicativo e, por exemplo, você fala assim, gastei R$100 em gasolina, por exemplo, em gasolina. Ele já vai ele coloca dentro, praticamente, a IA entende que é você, ela pega os valores, você tira a foto, mesma coisa, ela tira a foto, armazena nessa informação e fala assim, tal dia você gastou R$100 com isso. E aí depois, quando você tem os seus próprios dados para você analisar, isso que é o mais interessante, você consegue ver padrões. Por exemplo, no dia que está chovendo eu gasto mais, um exemplo, sabe? Então, no dia que está chovendo eu gasto mais porque eu tenho que trabalhar, sei lá, eu tenho uma moto, só tenho moto e só não tenho carro, entendeu? Então aí você consegue ver e metrificar toda a sua, não falar assim, não toda a sua vida, mas em partes, muita coisa para você ter organização e gestão, entendeu? Porque isso é fundamental. Organização e sucesso andam juntos, pessoal. Por incrível que pareça, antes eu não imaginava que era tão assim, mas, tipo, por exemplo, né? Eu vou colocar aqui o sucesso e aqui a organização. Os dois, eles andam juntos, de mão atada. Não tem como se você descontrolar um ou outro, por exemplo, eu quero ter sucesso, tá? Eu quero ter mais sucesso. Então, isso aqui você tem que ter mais organização. Não pode ter o descontrole dos dois. Por exemplo, se eu tiver menos organização, mais provável ter menos sucesso. Por quê? Você começa a entrar no espiral e você perde muito tempo com coisas que não eram para você perder tempo. Porque, querendo ou não, ser organizado é muito bom. Eu falo por experiência própria. Eu era muito organizado. Muito, mas muito. Só que depois que você começa a entender e a como utilizar isso da melhor forma, que nem... muda, entendeu? É igual o Einstein fala que quando uma mente se expande, ela não consegue voltar ao tamanho original. Então, assim, é muito fundamental toda essa parte, né, de organização. Eu recomendo a todos que dentro da comunidade eu vou falar mais também da questão do instituto, né? Eu vou falar bastante mais sobre isso. E aqui, voltando aqui para a parte, né, da apresentação, só para vocês terem ideia do... Alô, Márcio, tá aí? Tô aqui. Tá, beleza. Pensei que eu tinha caído. Esse aqui é o volume de dados no Google.
5 milhões e 600 mil buscas no Google por minuto, 1 milhão e 700 mil posts por minuto no Facebook, 69 milhões por minuto de mensagem no WhatsApp. Então, assim, e fora o YouTube aqui, que é 694 mil. E beleza, então assim, é muitos dados, então, tipo, querendo ou não, eles têm muita informação hoje, né, e cada vez tem mais, né, e o lado sombrio que eu queria mostrar para vocês, que é a questão da privacidade, porque, querendo ou não, quando tudo começa a ficar digital, tem a questão de vigilância, né, tudo é rastreado, então desde você comprar um pão, que antes você comprava com dinheiro, praticamente, você, agora, sim, o Pix trouxe muita facilidade, trouxe. Mas querendo ou não, você começa a terceirizar e saber aonde está indo o seu dinheiro, entendeu? E fora que nem tem a questão, né, que o Márcio comenta dentro dos conteúdos do Instituto também, que é a questão de manipulação, que é a fábrica de, como é que é, Márcio? É de bot, né, que você tem um nome específico de trolls. Se quiser comentar um pouco também dessa parte, porque eu acho que é fundamental, porque querendo ou não, você consegue manipular muita coisa. Hoje, especialmente a Rússia é conhecida por isso, mas não é o único que faz uso dessa estratégia. Na verdade, a maior parte dos países já faz uso dessa estratégia, tanto o governo quanto as oposições. Tá? Até no Irã, a oposição iraniana, que hoje é refugiada, né, boa parte na Albânia, usa muito essa ferramenta das fábricas de trolls, que basicamente são prédios com vários profissionais de TI e hackers, né? Muitos são hackers, que controlam vários computadores usando bots, que são esses robôs, são ferramentas autômatas, né? Que vão fazendo certa atividade, geralmente uma atividade de propagação de postagens subversivas para desestabilizar uma nação, ou então para promover, fazer propaganda de um regime para aquela população. A China tem os hackers contratados do governo chinês, tá? É uma profissão lá na China, e os caras fazem exatamente isso. Então, eles já entenderam a importância. A Rússia também faz isso dentro do país, e faz nos países que ela quer prejudicar, ela promove. E não é só em uma visão específica. Eles promoveram, por exemplo, o Black Lives Matter nos Estados Unidos, e promoveram também o QAnon, tá? Postagens do QAnon, e outras postagens que são simplesmente fake news, notícias falsas, que eles criam aos montes com o IA. Você pode mandar o ChatGPT criar uma fake news, ele vai criar, sem problema nenhum, tá? E aí eles pegam e fazem isso e testam para ver quais que vão ser mais compartilhadas pelos tiozinhos de WhatsApp. Aquela pessoa que recebe, nossa, caramba, e acha que, nossa, isso aqui é interessante, começa a mandar para frente. O inocente, que acaba sendo o idiota útil, né? Basicamente, o idiota útil é que faz esse trabalho. Então, eles criam, literalmente, são fábricas de notícias falsas. Isso é puramente magia do caos aplicada na informação, na tecnologia da informação. Eles criam magia do caos no sentido de que não há verdade, eu crio a verdade que eu quiser, basicamente, sem qualquer compromisso com os fatos, e começo a jogar. Um exemplo do que a gente vê hoje são esses vídeos criados por IA. Você não sabe mais se uma informação pode ser uma besteira, pode ser um meme. Por exemplo, veio a senhorinha lá e caiu na poça d'água e afundou. Isso aí todo mundo está compartilhando. Talvez você que está assistindo já tenha visto. Foi gerado com a mesma ferramenta que a gente mostrou aqui, o Google Vel, né? Vel 3. Vel 3. Então, assim, canais de memes, canais engraçados de comédia, vamos falar assim, estão usando já memes gerados com IA. Então, não há mais. Isso é só parece uma coisa inocente. Não estou dizendo que tem que proibir isso, não é isso. Eu estou dizendo simplesmente que isso mostra o quanto a nossa realidade está suscetível agora à manipulação da verdade. Nós não entramos na era da pós-verdade, nós mergulhamos nela. Nós estamos, como se você tivesse dado um pulo numa piscina daquelas olímpica, e que os pessoal fazem saltos
ornamentais, né? Não é saltos ornamentais que fala? Não lembro agora. Mas é aqueles saltos bonitos. É isso. E aí o cara cai de bombinha e vai lá pro fundo. Imagina que você está lá no fundo agora. Nós mergulhamos, tá? Nós mergulhamos de ponta, se você preferir, tá? Lá embaixo, nessa realidade da pós-verdade, que é a era em que a verdade não importa mais. Quando você vê certos indivíduos na política, por exemplo, falando as coisas que eles falam, se você tem um mínimo de capacidade cognitiva, você percebe o quanto a cara de pau é coisa do passado. Os caras estão muito avançados em relação a isso. Eles já, assim, cara de pau é coisa de amador. Sabe aquela história, o Brasil é para amadores? Não, é realmente o Brasil é para... Os caras já estão lá num outro nível de fabricação da mentira e substituição da verdade. E as fábricas de trolls que o Gustavo pediu para eu comentar, basicamente é a forma como eles emplacam essas falsas verdades, essas narrativas de forma sistematizada. E agora não é o hacker mais, é um hacker usando vários computadores com várias IAs, com vários bots, assim, coisa da casa de milhares, provavelmente, por indivíduo, fazendo isso de forma automática a todo momento. O IA vai criar um perfil no Twitter, vai começar a emplacar mensagens ali, postando 2, 3 postagens por dia, até ela crescer a conta. E eles vão fazendo isso com várias contas. No Instagram, no Twitter, no Face. E aí alguns ficam conhecidos, ficam famosos. Chegaram, para você ter uma ideia, teve um caso que um perfil falso desse serviu de fonte para o The New York Times, se eu não estou enganado, para falar uma coisa, e aí foram verificar, não existia o cara, era um bot. Eles noticiaram isso nos Estados Unidos inteiro. Eu mostrei isso já dentro do curso que era o Conspiratório e agora é o Geopolítica Avançada. Tá? Só para você ter uma ideia. Então, esse é o nível da situação. Isso faz quanto tempo, Márcio, mais ou menos, que você gravou tudo? Essa aula aí deve ter acho que já tem 1 ano já. Então, e hoje em dia está muito mais avançado, porque existem plataformas agora, né, no caso assim, que eu utilizo, que é como se você fosse simulando alguém mexendo dentro do computador mesmo, como se fosse alguém usando mesmo o computador, acessando a rede normalmente, né? Então, assim, agora eu vou chegar na outra parte também, que é assim, a parte de vazamento de dados, né? Que muitas vezes são dados muito vazados. O Paulo Bueno já estuda automação IA e no-code Python. Deixa eu só tirar aqui que não consigo ver, para criar dá para criar muita coisa. Eu vou colocar aqui um link, um QR Code, que o curso que o Gustavo faz parte no Instituto São Brandão, né? Muitas das aulas, a maior parte das aulas, na verdade, ele desenvolveu, tá? E ainda estão sendo feitas, né? É o Sobrevivência Financeira, tá? É esse daqui que eu deixei o QR Code na tela, para quem tiver interesse, que ainda não tem, né? Mas também tá no pacote vitalício, tá, pessoal? E continuando, né, a parte de vazamento de dados, que assim, toda hora tem dados, então assim, o vazamento de dados, então não tem pra onde a gente correr, né, a gente tem que cobrar só, e principalmente principalmente que nem essa parte aqui é bem engraçado, né, porque tem a questão do score do Serasa, né, então imagina que daqui pra frente, como eles já pegam esse score, daqui a pouco eles vão tentar fazer alguma coisa para tipo assim, igual tem já em alguns lugares do mundo, que você não pode fazer tal coisa porque o seu score é baixo. Então, sim, eles estão tentando expandir tudo isso aqui para pegar tudo e filtrar as pessoas por números, que é o que eles realmente querem. Que nem tá escrito aqui, seus dados valem bilhões, mas você não vê 1 centavo, né? E aqui mostra, né? Isso aí seria o crédito social, né, basicamente. Isso, exatamente, que é o que tem na China, na verdade, que agora que eu lembrei que é na China, né? Discriminação algorítmica. Não, explica melhor esse negócio de discriminação algorítmica, isso é interessante. Porque assim, ó, imagina que, por exemplo, vamos imaginar que vamos falar que tem eu aqui, ó, Gustavo tá aqui, ó. O Gustavo, ele tem um score de, sei lá, 700. E aí, como que funciona? Imagina que a IA, com todos esses processos aí, e conforme está aumentando muito a computação, vamos falar assim que o Gustavo, eu no caso, eu posso, tem uma lista de coisas que eu posso fazer. Por exemplo, com o score 700, você pode alugar casa. Pode alugar casa sem enfiador, por exemplo. Sem enfiador. Beleza. Vamos supor que qualquer coisa que eu faça aqui, critique o governo, ou qualquer coisa que eu faça, cai esse valor. Automaticamente a IA já vai pegar eu
e já vai dar um alerta assim, por exemplo, ó, caiu para 650, então ele não pode ficar na casa dele, não pode ficar na casa dele. Então, assim, e aí entra muito esse conceito aqui, não sei se vocês já ouviram falar também. É um exemplo, só explicando, é um exemplo, tipo, mais extremo, né? Não pode ficar na casa dele, não, mas vamos dizer assim, não pode mais alugar a casa. É isso, vamos ficar melhor. Se cair demais, o cara pode, inclusive, ser despejado. O governo vai criar as leis, basicamente, baseado nisso. É isso que ele tá querendo dizer. Isso. E fora que isso aqui abre preceitos para praticamente chamam. É um conceito bem antigo que chama. Não tão antigo, né? Que é a cidade de 15 minutos. Que praticamente você vai estar 15 minutos de vários locais. Por exemplo, vamos supor assim, aqui está a sua casa. Vamos falar assim que a sua casa é esse círculo aqui. Então, por exemplo, você vai estar 15 minutos de um parque, 15 minutos de uma farmácia, de um monte de coisa. Só que no fundo, você está sendo vigiado 24 horas por dia. Então, esse é vamos falar assim, na minha visão, por que avançou tanta computação e agora até o Trump, o mundo inteiro praticamente falou que não vai regulamentar IA por causa disso, porque a computação expande de um nível estratosférico. Então, assim, não tendo regulamentação, alguém para segurar a corda, praticamente na minha visão, falando na minha visão agora, daqui coisa que era para demorar 15 anos, vai demorar 10, 5 para acontecer. Eu peguei o começo do ChatGPT, pessoal, quando saiu, ele não fazia conta de matemática. Praticamente agora, se você coloca uma prova de matemática ali, qualquer coisa, física avançada, ele vai responder. Ele vai te ajudar, entendeu? Então, são muitas coisas assim que isso aqui vai ser muito perigoso. E até tem um filme até que fala que é aquele... que tem uma notícia que saiu até dos britânicos, lá esqueci, da Grã-Bretanha, no caso, né, da Inglaterra, que eles já estão tentando fazer um algoritmo que praticamente vai prever crime. Você vê o nível que já tá ficando já, que é um filme, na verdade, que é do Tom Cruise. Eu não lembro o nome do filme agora, pessoal. Mas tem um filme que é do Tom Cruise que praticamente prevê crime, né? Praticamente. Tal pessoa... Eu já vi esse filme, eu também não lembro o nome. Eu também não lembro agora. Um exemplo aqui, a Karina comentou aqui, tem algumas fotos que manipulam até imagens referentes à Tartária. Qualquer assunto, as pirâmides lá do Egito que acharam aqueles vestígios de construções subterrâneas. No dia seguinte já saiu lá o cientista filmando lá embaixo, e o pessoal compartilha achando que é verdade. Então, imagens da Tartária, qualquer teoria, o pessoal já faz e vai soltando. Muitas vezes é para ter view, nem sempre é um projeto de subversão organizado por uma elite e tal. Às vezes é para ter view, né? Pessoal, não esqueçam daquele like, a Minha Esposa está na moderação, né? Tá aqui mandando vários links ali no chat, passando vários links pro pessoal, tá? E também na ADM do chat ali, né? Na chefia da moderação ali, tá, pessoal? Então, não esqueçam de deixar aquele like na live para que ela chegue a mais pessoas, tá? Continuando aqui, pessoal, e assim, o tanto de dados que vazam e que assim, a gente fica com a mão atada, né? Porque praticamente vazam os dados, a gente não tem praticamente nada e fica por isso mesmo, né? Isso aqui é muito mais que isso, mais de 10 bilhões de dados pessoais já foram expostos, senhas, etc. Existem banco de dados que chamam banco de dados, alguma coisa de pesquisa na Deep Web. E aí eles conseguem ver se o seu filme o filme é Minority Report, esse filme mesmo. Minority. E praticamente, tipo assim, tem que tomar muito cuidado, principalmente com senhas. E aqui, ó, praticamente nessa parte específica, né, o que eu recomendo que vocês façam sempre, que sempre priorizem, né, minimizar os dados que você coloca em qualquer site que você for entrar. Precisa de e-mail, senha, etc. Sabe o que eu recomendo que vocês façam? Criem uma senha padrão para, tipo assim, um site que você desconfia, crie uma senha qualquer. Porque se vazar qualquer coisa, não é uma senha que você utiliza sempre, entendeu? Porque se você tiver uma senha para tudo, quando um negócio seu cai, literalmente vai tudo por água abaixo. E agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Imagina se, por exemplo, o seu celular ficar na mão, ou os seus dados ficar na mão de bandidos, qualquer coisa, por 10 minutos. Imagina o estrago que eles podem fazer hoje. Entendeu? Então é muito importante, pessoal. Senha, essas coisas. Eu mesmo, ó, eu tenho um caderninho aqui, ó, que fica tudo anotado, senha, tudo etc. Porque no papel. Porque eu não sei o dia de amanhã se vai cair tudo. Deixo tudo anotado. Eu tenho carteira hardware wallet. Deixa eu ver o caderno.
Só pra eu saber se eu for na sua casa, deixa eu ver qual que é o caderno. Aí não, eu quase caí nessa, hein? Quase caí nessa agora, ó. Agora eu quase caí, viu? Às vezes é um negócio besta, só que assim, querendo ou não, a gente cai bastante, né, pessoal? E uma coisa que é muito importante também, que já vai começar, não sei se vocês já viram, né? A questão de notícias, principalmente na União Europeia, sobre a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Ainda no Brasil não tem tanta regulamentação assim de bater, de ser muita empresa processada, mas tem que tomar certo cuidado também. E principalmente, né, que aqui IA explicava, algoritmos que explicam suas decisões e tal, é bom, mas a maioria das plataformas ainda não mostra o por trás ali, só se você utilizar, que eu vou mostrar agora para vocês também um pouco, que é no caso que tem como você rodar, porque assim, o futuro que eu vejo é você poder rodar uma IA localmente. Como assim localmente? Imagina que, por exemplo, o seu computador ele tem as ferramentas necessárias para rodar uma IA praticamente. Como que faz isso, Gustavo? Existe um site, eu vou colocar agora para vocês verem e vou pedir para o pessoal compartilhar depois também. Chama Ollama. O que é isso aqui, basicamente? Dentro desse Ollama aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês verem, imagina que você pode ter um chat GPT para você conversar de forma offline. É praticamente isso. E aqui, ó, por exemplo, que a gente está comentando tanto do Google, existe um modelo do Google que chama Gemma 3, que dá para você acessar e você baixar, é de graça, é gratuito isso aqui. Lógico que tem que ter um pouquinho de conhecimento em programação, nada que um chat GPT não possa te ajudar. E aqui, ó, para vocês terem ideia, praticamente é um modelo bem simples que você consegue rodar, mas você consegue conversar, mandar foto para ele analisar tudo. Então, assim, na minha visão, os gadgets do futuro, que nem um relógio inteligente aqui no caso, ele vai ter uma IA para você conversar de forma sem ser na internet, entendeu? Na minha visão, uma das visões que eu tenho praticamente é isso, né? E aí, voltando, né, principalmente, né, na parte de equipes, inclusão, tal, multidisciplinaridade, não sei o quê, e o papel na proteção, né, pessoal? Tipo, principalmente na proteção de dados, no caso, né? Primeiramente, pessoal, o que eu gosto de comentar, você vai se expor, quer se expor, fecha o Instagram, fecha o Facebook, deixa tudo privado, porque a gente não sabe aonde está indo nossos dados, entendeu? Mesmo que está lá dentro do Facebook, tal, que a gente sabe que está sendo utilizado para anúncio, etc., é bom, assim, a gente sempre deixar fechado para externos também, para evitar golpes também. E na parte dessa senha aqui, nas senhas fortes, né, e autenticação de 2 fatores, que não sei se vocês sabem, mas autenticação de 2 fatores, por exemplo, quando você vai fazer um login, praticamente, como assim um login? Você coloca seu e-mail, vamos falar assim, seu e-mail e sua senha. E aí ele manda uma notificação, ou às vezes até um código que fica sendo gerado, um código de 6 dígitos, que ele fica sendo gerado a cada 30 segundos, e você precisa desse código para fazer o acesso na sua conta. Para vocês terem ideia, eu salvei um amigo meu de perder o WhatsApp dele, ele ser totalmente destruído no WhatsApp dele por causa dessa autenticação de 2 fatores que tem no WhatsApp, entendeu? Então é algo primordial na segurança digital. Tá tendo assim, muito hackeamento de conta do WhatsApp, né? Inclusive para poder, daí o pessoal manda mensagem pedindo dinheiro, como se fosse você, né? Exatamente. E assim, uma coisa, pessoal, que tomem bastante cuidado com o número de celular. Como assim? Eu tive uma cliente minha que eu atendi uma época, que bem na época que eu tava fechando alguns contratos com ela, praticamente ela foi hackeada. Ela tinha um Instagram muito, muito famoso, assim, no nicho dela. E sabe o que os caras fizeram? Eles pegaram o número dela de celular que estava vinculado à conta do Instagram. E daí o que aconteceu? Os caras trocaram a titularidade da conta dela do celular. E aí me explica para mim como que conseguiram fazer isso sem autorização dela. E aí conseguiram tomar o Instagram dela, entendeu? Então são coisas assim que não tá... Isso aí não tá no nosso alcance, né? Mas assim... Hoje em dia tem quadrilha que trabalha dentro de banco, dentro de um monte de lugar que tem que ficar muito esperto, entendeu? E assim, fazer que nem que eu comentei, que eu coloquei, né? Você é o rei dos seus próprios dados. Então tudo que você for colocar tem que tomar um certo cuidado. E principalmente, né, pessoal, utilizar sempre o Windows atualizado, os navegadores atualizados também, etc. E aqui, né, entender os termos. Por exemplo, hoje você não precisa ficar lendo todos os termos, mas pega com o ChatGPT e pede para ele analisar, entendeu? Que é fundamental.
E sempre tentar se aprender com as novas ferramentas e tal, que nem o VO3 daqui a um tempo, pessoal, como que eu vou saber se eu tô falando com o Márcio e vocês estão falando comigo, se é uma pessoa real? Para vocês terem ideia, isso foi em Hong Kong no ano passado. Os caras conseguiram, literalmente, eles clonaram um funcionário do cara, clonaram várias pessoas, e esse funcionário, que era o que tinha a chave para fazer transferência de dinheiro dentro da empresa, isso em Hong Kong. O cara entrou na chamada, como se fosse um Google Meet, e o cara falou assim, não, para transferir tal conta, tal, o cara não viu, não percebeu. Era tudo IA. Era tudo pessoas, um deepfake, né? Era outras pessoas que induziram o cara, e sabe quanto que foi a perda? 25 milhões de dólares. Para vocês terem ideia. Foi o maior, vamos falar assim, ataque deepfake, vamos falar assim, de um golpe em uma empresa. Então, assim, daqui uns tempos, praticamente você vai ter que ter um código entre a família, entre as pessoas, porque você não vai saber o que é real ou não. A pessoa pode fazer uma chamada para sua família, não dá nem para dar ideia aqui no Brasil, né? Porque, mas você acha que bandido já não pensou nisso? Mas o cara vem, ele coloca como se fosse você, basicamente, ou eu, e liga ali como se estivesse conversando. Pode ser uma outra pessoa falando e usando o seu avatar, a sua imagem, né? Ou uma IA programada ali para falar como se fosse você, numa chamada de vídeo, tá? Uma chamada de vídeo, não é mais uma mensagenzinha, ou ligação lá da cadeia lá, falando, sequestramos sua filha aqui, tal, e daí o bandido do lado lá, fazendo voz de que tá, né, não vou imitar, mas enfim, vocês entenderam? Sim. Daqui a um tempo vai ser o próprio vídeo, na verdade, inclusive, ele pode fazer como se fosse um bandido segurando alguém da sua família ali, com a arma na cabeça, e você vai pensar que é uma chamada de vídeo, e na verdade é uma IA, tá? E vão usar isso para extorquir pessoas e tal. Então, esse é o nível. Esse é o nível mesmo. E assim, né, pessoal, você construa o seu império com responsabilidade, né, oportunidade, a IA oferece possibilidades infinitas para realmente transformar o mundo. Responsabilidade, né, pessoal, porque querendo ou não, a gente tem que ter responsabilidade ética nas coisas, e o futuro, né, pessoal, a gente tem que aproveitar essa transição do mundo, que praticamente é a era da internet, continua a era da internet, porém agora é a era das IAs, no caso, né. Então, e outra, agora eu quero que vocês, deixa eu parar de compartilhar agora, eu quero que vocês deem uma nota aí, e o Márcio me fala que eu não consigo ver o chat aqui. Agora eu vou deixa eu até ver as perguntas aqui do chat, que é até interessante para mim respondendo, que agora eu consigo ver. Deixa eu ver aqui. Pronto, agora eu consigo ver. O Thomas Dutra falou, essa SA localmente tem a ver com a Web3? Thomas, Web3 é criptomoeda, né? Então, praticamente tem a ver sim, porque você daqui a um tempo vai começar praticamente a rodar sim. Vamos ver o que o pessoal tá falando. Já falei que aqui em casa tem um código mesmo. Cada um tem o seu bagulho. Realmente, Patrícia, tem que ter mesmo. E em casa aqui eu já tô implementando isso aí também, porque a gente não sabe como é que vai ser o futuro, né? E o mal não descansa um dia, né? Deixa eu ver mais. Deixa eu ver. Gosto da ideia do prompt criar imagem. Isso, pessoal, esse ano praticamente vai ser o das imagens praticamente das imagens de... da imagem não, desculpa, dos vídeos, na verdade. Então, assim, é bem bizarro. Eu falo para vocês que a parte das IAs, assim, vai ser algo, assim, bem que, como fala na Bíblia, que vai ser bem estranho mesmo, né? Então, praticamente, pessoal, eu quero que vocês deem uma nota também, que, assim, essa apresentação para vocês que eu fiz agora, eu vou compartilhar o link, eu vou mandar por Márcio aí também, para ele compartilhar o link. Para vocês terem também, né, no caso. Tem que ter em mente que essa foi uma versão enxuta da apresentação, né, porque não deu para explicar em detalhes cada um dos pontos ali, ele passou bem rápido, porque realmente... não tem como. Se fosse fazer mesmo, seria umas 3 horas, para explicar bem explicadinho cada um dos pontos só desse assunto. Mas e tem muita coisa que eu não posso falar aqui no YouTube também. E só um detalhe, eu quero que vocês aí no chat dê uma nota para essa apresentação aí que eu mostrei, porque eu vou dar uma surpresinha, não sei se alguém já percebeu, né? Mas qual que é a nota dessa, assim, vamos falar assim, o jeito que tá ali, a organização, tudo, o que vocês acham? De 0 a 10, quanto que tá mais ou menos? Só para mim ter uma noção. Porque praticamente estou fazendo praticamente um teste que eu tô fazendo, porque assim, isso aí não foi feito por mim,
Foi o Maya que fez, que eu dei os comandos certos, chama Manus AI, praticamente, que é Manus mesmo. E a própria IA que fez essa apresentação. E eu posso transformar no site, eu vou até disponibilizar aqui o link para o Márcio, para ele compartilhar. E assim, pessoal, esse é o nível das IAs. Eu posso mostrar aqui depois também para vocês verem. Então, até agradeço aí pela atenção de todos. Então, assim, pessoal, é bizarro o nível que tá chegando. Deixa eu só recompartilhar a tela para aproveitar esses últimos momentos para vocês verem que, assim, Gustavo, não sei o que, praticamente, ó. Deixa eu colocar uma outra. Você quer que eu coloque no chat? É para pôr no chat, né? Pode pôr, mas tem problema não, o pessoal ver. O pessoal gostou aqui, todo mundo dando nota 10. E bom, fico feliz de poder ter agregado aí, porque é importante, é muito importante isso aí. E assim, pessoal, aproveitem essa ferramenta aí que eu tô mostrando para vocês, que é o Manus, Manus mesmo, não é de malandro não, mas é Manus mesmo, que é a ferramenta. E assim, é bizarro, entendeu? Lá o link já, depois... já tá no chat ali. Beleza. Assim, pessoal, é bizarro, entendeu? O que essa ferramenta propõe é praticamente facilitar a gente ter mais produtividade, entendeu? A IA pensa assim, ó, que todo o processo operacional que a gente tinha, tipo, algo trabalhoso, que é às vezes, por exemplo, vou fazer uma apresentação para o meu chefe. Você pode colocar dentro de uma IA e aí pedir para ela substituir alguns parâmetros, entendeu? E você vai lá e troca e ela faz toda a parte visual, toda a parte, vamos falar assim, o estilo, né, o design, tudo. Praticamente ela já faz tudo e agiliza, né? Essa que é a ideia da IA, né? O princípio é esse mesmo. A Ana comentando, Ana Pilha, a livro a quarta revolução industrial. Praticamente, a gente já deve estar praticamente avançando já para a quinta revolução até a sexta, porque, para vocês terem ideia, deixa eu só colocar aqui que minha webcam parou de desfocar. Para vocês terem ideia, uma IA, pelo que eu sei, é uma pessoa, vamos falar assim, parametrizando um robô. Ele consegue fazer de 10 a 20 mil parâmetros por dia, vamos falar assim, parametrizar um robô. Uma IA faz 1 milhão por dia. Então, é algo bizarro, entendeu? É algo assim que a tanta parte... Isso que eu tô falando é tudo, vamos falar assim, a parte digital. Imagina a robótica daqui a uns tempos também. Então, é algo assim que é fora da curva. A questão da IA, da quarta e da quinta revolução industrial, tá, pessoal? Só para o pessoal entender isso. A quinta revolução, vamos lá para a primeira, né? A gente vai ter a primeira, a segunda. A primeira é a das fábricas, a segunda é aquela que vai ter eletricidade, o aço e o petróleo, né? Se eu não estou enganado, aço, eletricidade e petróleo. A gente vai ter depois a terceira, que é a da informática. Aí você percebe como vai encurtando o espaço entre uma e outra. Vai ficando um espaço menor, cada vez menor. Aí depois da informática é da IA, já fica um espacinho, vamos falar assim, e a quinta já é a da integração homem-máquina. Então, o espaço foi muito rápido da quarta para a quinta, já saltou. Então a gente já está indo para, sabe, a coisa está indo muito rápido. Agora, se você pegar lá o Claudinho da Schwabia, né, o Klaus, né, ele escreveu sobre isso naquele livro que ele publicou sobre o Grande Reset, né, onde ele fala que o que caracterizaria esses momentos que nós estamos vivendo, que é o que a gente está vendo na IA hoje, é a redução do espaço entre as grandes mudanças. Então a coisa está exponencializada. Esses dias eu vi um vídeo que mostrou, eu vi uma comparação entre os caras fizeram lá o Will Smith comendo macarrão 2 anos atrás, se mandava a IA criar a imagem do Will Smith comendo macarrão. Ela fazia lá ele comendo macarrão tudo torto. Em 2 anos está perfeita. Parece o vídeo mesmo. Vocês viram aqui no Google Vel, né, 3, que o pessoal está utilizando, que a gente mostrou, tudo que o Gustavo fez hoje. Na hora ali, prompt. Igual você gera uma imagem na IA, agora você gera um vídeo de 4 a 8 segundos. 4 ou 8, né? Geralmente são as 2 opções. Sim. Eu vou colocar aqui pro pessoal ver, que às vezes não viu, mas eu vou compartilhar a tela aqui rapidinho, deixa eu só achar o vídeo aqui certinho. É isso, isso aqui, ó, já achei já. Vocês vão dar risada, porque assim, isso você pode colocar em menos de 1 ano, praticamente. Menos de 1 ano já tipo assim, praticamente, deixa eu só puxar aqui minha tela aqui pro lado. Aí, pessoal.
Aí, vou comprar. Aí, Márcio, coloquei. Ó, isso aqui, ó, é a questão do... Isso é o antes e o agora. Olha o nível. Isso mesmo. 2 anos Olha o atrás, nível. como é que a IA criava o Will Smith comendo macarrão? E ó, como a da direita é agora. É bizarro. É bizarro. Eu vi. É por isso que eu acho muito doido, porque assim. Eu vi o começo. Tipo assim, não fazia nem conta de matemática. Final de 2022. Nós já tá em 2025 praticamente. Não deu nem 3 anos. A primeira parece eu com fome comendo macarrão. E a segunda já parece o Will Smith mesmo. Olha isso, pra você ter ideia, cara. E assim, né, Márcio? O que, que vai ser real e o que, que não vai ser real mais, né? E o pessoal falou que o link não abre. Desculpa, pessoal. O link tá na descrição. Deixa eu arrumar aqui, tá? Realmente a gente mudou o endereço, né? Agora ele tá dentro da. Pera que tá o link antigo ali, deixa eu colocar aqui. Não, eu pensei que fosse o meu aqui no caso. Eu falei, não. Deixa eu já aproveitando também, mostrando a ferramenta do Manos pro pessoal. Deixa eu compartilhar aqui. Não. Aproveitar, hein? Ué. Deixa eu colocar. Pessoal, só para vocês terem ideia, essa aqui é a tela do Manos que eu mostrei para vocês aqui no caso, né? O que o Manos é? Ele é como se fosse um agente, né? Então deixa eu mostrando aqui para vocês. E agora saiu até a atualização, ó, se vocês, ó, para vocês verem que assim, tá muito rápido, ó. Dia 11, praticamente, ele abriu o modo de chat grátis. Você pode conversar aqui dentro de graça, praticamente. E aqui você consegue fazer os vídeos, acho que é assinatura paga, isso é o dia 9 de junho agora. Consegue fazer os vídeos aqui dentro do VO3, no caso, também. E agora essa é uma outra atualização que você consegue agendar tarefas para ele fazer, entendeu? E aqui dentro é como se fosse um chat GPT, você consegue conversar normal. Por exemplo, a quarta, o que é a quarta revolução industrial, por exemplo. Aí aqui você conversa com ele normal, e a partir disso você pode falar para ele fazer um slide, site, um monte de coisa, sabe? Então é assim, pessoal, é bem bizarro mesmo. E não tem muito mais o que fazer, né? Praticamente as coisas só vão crescer e não vai parar, né, pessoal? Infelizmente, assim, ou você pega, que nem isso aqui foi tudo feito com uma IA. Só avisando, tá, que eu já corrigi o link ali do QR Code, deixa eu testar aqui, eu acho que já vai dar certo agora, porque ele tava com o link antigo. Agora já vai sair direto na plataforma ali, tá, para quem quiser verificar, né? Testem aí, por gentileza, ver se deu certo. Eu vou testar aqui também. É só botar a câmera ali no QR Code que já vai direto lá para o site, né? Mas tá na descrição também, tá? E também se encontra dentro do pacote vitalício ou ali no avulso, né? O vitalício que acaba amanhã, né? Agora é de vez mesmo. Já era e já tá na prorrogação, né? Como eu já tinha falado. Já tá nessa... Espera só um pouquinho, deixa eu testar aqui. Já tá na prorrogação, que não ia ter, teve por causa de atrasos pro evento, né? Então acabou que atrasou. Deixa eu ver se eu consigo aqui testar. Create. Você consegue testar aí? Deixa eu testar aqui. Meu celular aqui não tá dando certo. Vamos só para testem aí, pessoal, tá? Deixa eu ver no chat aqui se o pessoal falou se deu certo. Deixa eu só colocar aqui. Eu vou botar no chat ali também, tá? Tá carregando aqui. Tá carregando normal, mas tá certinho. Tá, perfeito. Então já tá funcionando lá, tá, pessoal? Quem ficou interessado, gostou. O outro professor já entrou já, Márcio? Ainda não. O Alano, tô aguardando ele. Mandei mensagem, não sei se teve algum imprevisto lá, né? Mas ele falei com ele agora há pouco. Mas não tem problema. Eu vou mostrar, enquanto isso, eu vou mostrar um conteúdo que eu tava separando aqui. Deixa eu só separar qual que a gente vai verificar. Espera aí. Beleza. A gente tem um material aqui
que está dentro do Geopolítica Avançada, que é um dos conteúdos que tem a ver com isso que a gente está conversando aqui, para eu fazer a ponte, para a gente entrar, que a gente já vai entrar em geopolítica, né, que o Leandro Alano vai falar, o professor Leandro, professor Alano, né, vai falar. Então a gente já vai começar a puxar para esse tema, que é o que a gente está vendo hoje, está acontecendo hoje, né. Então, como o pessoal está testando, diz que está funcionando legal ali, o pessoal já comentou aqui que está ok, tá? Obrigado, dicas de negócios online, tá? Então, deixa eu colocar de volta aqui na tela um pouco, enquanto a gente vai, eu vou compartilhar minha tela. Mas, Gustavo, eu te agradeço, cara, foi muito interessante, bem enriquecedora a sua participação, né, sobre especialmente essa parte da IA e tudo que você mostrou, na verdade, isso... É, só a ponta do iceberg, né, Márcio? Acho que eu peço até o pessoal aqui, se eu falei muito rápido, às vezes, é porque às vezes eu falo muito rápido mesmo, né, eu não acompanho o raciocínio. Perguntem também, pode mandar pergunta aí mesmo, que depois eu vejo e consigo responder vocês. Então é isso, Márcio. Acho que agradeço aí pela oportunidade, né, de estar mais um momento aqui com vocês também do Instituto São Brandão e poder agregar também para o pessoal, né? Porque querendo ou não, a gente tem que criar como se, assim, não é só, vamos falar assim, até vamos falar assim, o povo que é certo, o povo, vamos falar assim, o povo de Deus tem que saber também como é que utiliza as ferramentas para o bem, né? Não só o mal que tem que saber disso aí. Praticamente todo mundo tem que estar de pé, vamos falar assim, de pé de igualdade, né? Porque tem como gerar muita coisa boa assim, é uma ferramenta, né? Então você pode usar para os dois lados. Então eu prefiro que todos vocês utilizem para o bem e para agregar na vida das pessoas também, contar história, seja bíblica, seja o que for, porque querendo ou não agrega cada vez mais, né? E melhora até o algoritmo de contar história bíblica, e até mesmo contar até a verdade que a gente sabe, né? Vamos falar assim, que a verdadeira Red Pill, não que o pessoal prega hoje em dia, e que até isso deturparam hoje em dia o significado das palavras, né? Mas a verdadeira Red Pill quer conhecer mesmo a verdade. Então, assim, você mostrar como que poderia ser imaginado, por exemplo, na época de Adão, que seria os gigantes, etc, tal, que é uma outra história também, que entra na outra história do mundo, nos conteúdos do Márcio também, e até mesmo mostrar como que era, na verdade, pelos escritos que foi da parte da verdadeira história do Brasil também, né? Então, você pode reimaginar tudo isso, né? Perfeito. Então é isso. Gustavo, te agradeço, cara, mais uma vez. Obrigado aí pela apresentação de hoje, pelo ótimo trabalho no Instituto, tá? Lembrando, né, o Gustavo ele participa no curso Sobrevivência Financeira, né, e também em várias coisas que a gente faz aqui, né, internamente também, e a gente conversa bastante. Ele tem dado as aulas ao vivo e eu participo também, né, em algumas delas eu participo, em outras ele faz, mas tem as aulas gravadas também do curso Sobrevivência Financeira. E muito obrigado, Gustavo. Valeu, pessoal, uma boa noite aí, boa aula aí para vocês também, valeu.